Bom dia! Dia 26 de dezembro. Olá, meu amigo, minha amiga, como você está hoje? Como foi o seu Natal? Me conta, coloca nos comentários como foi o seu Natal. O que você fez? Quais foram as pessoas que você viu? Como foi o seu Natal? Compartilha comigo, deixa eu saber um pouco mais sobre você e até orar por você. Muito obrigado por estar sempre aqui comigo. O ano está quase acabando, mas ainda não acabou. Então vamos lá para o nosso devocional de hoje. Vamos nos preparar. Respire profundamente, feche os olhos, respire profundamente. Lembrando que se você estiver dirigindo, não feche os olhos, tá bom? Brincadeiras à parte. Respire profundamente. Pense em três coisas pelas quais você é grato. Três coisas pelas quais você gostaria de agradecer a Deus. Agradeça a Ele, coloque seu sentimento de gratidão dentro do seu coração, sinta-se mais leve, continue respirando profundamente, solte o ar. É hora de se acalmar um pouco, sentir gratidão em seu coração, expandir aquela energia que Deus colocou dentro da gente, fazer com que essa energia se expanda, essa luz se expanda, vá crescendo, vá aumentando, fique maior do que o seu tórax, vai aumentando gradativamente, tome conta de todo o seu corpo, ilumine a sala onde você está, e essa luz vai crescendo, crescendo, continua respirando, agora com o coração cheio de gratidão, com a sua luz expandida. Sinta a luz de Deus descendo dos céus e iluminando você. Hoje essa luz, além de te iluminar, além de purificar, além de tirar todas as máculas que existem no seu corpo físico, mental, espiritual, essa luz vai criar uma barreira muito forte. É uma barreira que vai te proteger durante o dia de hoje. Essa barreira vai te ajudar a chegar onde você deseja. Nada pode te parar. Faltam poucos dias para o final do ano, mas o ano ainda não acabou. Você vai conseguir terminar de fazer aquelas coisas que você prometeu a si mesmo que faria. Aquelas coisas que você disse que no comecinho do ano, que você fez promessas que terminaria o ano fazendo, ou que faria antes do término do ano. Essa luz de Deus vai te dar energia para isso nos próximos dias. Não somente hoje, nos próximos dias. Agora coloque as suas intenções, entregue seus desejos a Deus. Diga a Ele tudo aquilo que você deseja dizer, as coisas que você quer pedir para Ele. Continue respirando profundamente. E agora vamos para a nossa oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procurei mais consolar
que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E agora vamos para a nossa leitura. Não entregue os pontos. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Lucas, capítulo 5, versículo 4. O final do ano está às portas. Muitas experiências colecionamos até aqui, boas e ruins, mas não poderia ter sido diferente. É fato que neste ano podem ter ocorrido aflições e acontecimentos ruins, mas tenho certeza de que também foi um ano de vitórias e conquistas. E antes que você entregue os pontos, quero lhe lembrar uma coisa: o ano ainda não acabou. E Deus pode fazer coisas incríveis nos dias que ainda restam. Você crê nisso? Talvez as condições o tenham levado a desacreditar, desistir e recolher as redes por achar que seu mar não está para peixe. Mas lembre-se de que circunstâncias contrárias são oportunidades para grandes milagres. No texto que lemos, Simão Pedro, já desacreditado, ficou cansado por não conseguir peixes naquele dia, mas ouve o apontamento de Jesus e obedece e vive um milagre extraordinário. Pescou tantos peixes que as redes começaram a romper. Como estão suas expectativas para o final do ano? Talvez você tenha passado por momentos difíceis ou projetos que iniciou não foram para frente. Contudo, saiba que há tempo suficiente para Deus mudar completamente suas circunstâncias. Aumente suas expectativas e confie plenamente no Pai, porque Ele tem o melhor reservado para você. Lembre-se de que é no final da pista que o avião decola. Portanto, não desanime. Lance novamente as redes. Mesmo que pareça improvável, Deus quer surpreender você ainda este ano. Apenas ouça e obedeça, para então desfrutar. Palavra-chave de hoje: perseverança. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 47. Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gósen, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: Qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais, e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gósen. O rei disse a José: Agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gósen, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha-os como os chefes dos que cuidam do meu gado. Depois, José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei, e este perguntou: Qual é a sua idade? Jacó respondeu: Já estou com 130 anos de idade, e sempre tenho andado de um lado para outro. A minha vida tem passado rapidamente, e muitos anos foram difíceis e eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali.
José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: Por favor, nos, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: Se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou, e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei, e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei, e José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimento, e assim eles tinham que comer. Então José disse ao povo: Agora vocês e suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem os campos. Do que colherem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras quatro partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: O Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósem, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: Se lhe posso pedir um favor, ponha a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: Eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Sendo dia 26 de dezembro, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já entregou os pontos? Já guardou as redes? Não acredita que vai dar tempo de fazer aquilo que você disse que faria este ano? Meu amigo, minha amiga, eu quero lhe dizer que dá tempo ainda. Dá tempo da mesma forma que deu tempo quando Pedro obedeceu a Jesus. E o mais importante, na minha opinião, nessa passagem, não é o que Pedro fez, é o que Pedro falou. O Pedro disse a Jesus: Eu farei isso porque o Senhor está dizendo, de acordo com a sua palavra, eu farei. E ele jogou as redes. E as redes voltaram cheias de peixes e aconteceu um milagre. Então, meu amigo, minha amiga,
Se está faltando alguma coisa para você fazer esse ano que você disse que faria, eu oro por você essa manhã. Eu oro para que você acredite e você receba uma palavra de Jesus dizendo para você: jogue as redes, termine de fazer. Com a palavra de Jesus, eu tenho certeza que você vai conquistar aquilo que você deseja. Não existe tempo curto demais para ele, não existe tempo longo demais para ele. Tudo vem no tempo certo, no tempo dele. Acredita, confia, ainda dá tempo. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.